Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o seu amigo presbítero Celso Godoy. Estamos juntos e dessa vez para estudar a lição de número 1 do segundo trimestre de 2022, cujo tema é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O tema geral desse seriado de lição está na capa. Os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O nosso comentarista é o renomado pastor Osiel Gomes, ensinador e pregador da palavra de Deus. E como subsídio eu quero deixar para vocês que o Sermão do Monte é considerado por muitos eruditos, por muitos estudiosos, teólogos, da palavra de Deus, e até mesmo aqueles que não são evangélicos, considera esse sermão o mais belo, o mais lindo e célebre de todos os sermões. Tá? Outro subsídio que eu quero deixar para vocês, que a palavra sermão não tem nem no livro de Mateus, nem no livro de Lucas. Essa palavra, ela surgiu no ano de 440 depois de Cristo pelo renomado teólogo Augustinho e foi escrito pela primeira vez em 1530, tá? E aí se escreveu em várias bíblias, né, esse nome sermão. Isso não acrescenta nem diminui a essência dos ensinos de Jesus do Sermão do Monte, mas é dito e escrito porque certamente os leitores, né, iam entender dessa forma. Então não aumenta nem diminui nada, né, no Sermão do Monte, tá? Não tira a sua essência, ok? Como é de costume, o comentarista divide a lição em 3 tópicos principais, para melhor estudarmos a lição. Tá? O primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. O segundo tópico, a bem-aventurança e o caráter dos filhos de Deus. E o terceiro e último tópico são os bem-aventurados. Iniciando no nosso primeiro subponto do primeiro tópico, por que Sermão do Monte? Tá? Então, o Sermão do Monte é um discurso de Jesus e é o maior que temos registrado. Na realidade, é uma aula, né? Um conjunto de ensino de Jesus, é uma aula que ele dá, ok? Está registrado no livro de Mateus, né? Com maior detalhes, no capítulo 5, 6 e 7, e também no livro de Lucas, mas Mateus dá maior detalhes sobre o Sermão do Monte. No capítulo 1, inicia Jesus, o ensinamento de Jesus, né? No capítulo 5, versículo 1, melhor dizendo. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se assentado, seu discípulo aproximou-se dele. E ele começou a ensinar dizendo. Aí Jesus começa então o seu primeiro ensino, né? O seu primeiro ensino, um conjunto de ensino, né? Que chama-se Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte foi um ensino de Jesus em uma região montanhosa, tá? A Palestina era uma região montanhosa e Jesus, então, ele usa esses recursos naturais para transmitir os seus ensinos, usando o monte como uma plataforma, como um púlpito e o vento como um microfone, para que os seus ensinos fossem mais audível e de maior aproveito para os seus ouvintes, para a multidão que o ouviam e também para os seus discípulos. Para quem era o Sermão do Monte? No primeiro momento, a princípio, era para os discípulos e toda a multidão que afluía ao lado de Jesus. E para todos nós, em todos os lugares. E, né, obviamente, para nós, no século 21. Jesus estava dando uma aula de qual era a vontade de Deus para os homens, né? O estilo de vida para aqueles que quisessem ingressar no reino de Deus. Jesus, então, traz esse belo ensino, né? As beatitudes, as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte. Sendo assim, nós vamos ler aqui o nosso primeiro subponto, né? Como é de costume, a introdução do capítulo 5 de Mateus. Os 2 primeiros versículos anunciam o título do Sermão do Monte, de acordo com Mateus 8, versículo 1 e 5, e Lucas, capítulo 7 e 1.
É admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum, geograficamente. Disse que ele estava situado a 6,5 km a oeste do mar da Galileia e 13 km a sudoeste de Cafarnaum. No momento do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Tá? Então aqui está, né, notificado geograficamente aonde estava situado esse monte, onde Jesus trouxe os seus belos e célebres ensinos, né, de estilo de vida para o reino de Deus. Avançando para o segundo subponto, a estrutura do sermão do monte. Para alguns estudiosos, o sermão do monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, capítulo 1, verso 4 ao 16. O desdobramento dele envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeiro, Emanuel, Mateus 1 e 23. Segundo, o nascimento em Belém, Mateus 2 e verso 6. Terceiro, o chamado do Egito, Mateus 2 e 15. O quarto, o choro de Raquel, Mateus 2 e 18. O 5, chamado de Nazareno, Mateus capítulo 2, versículo 23. E o sexto, João Batista, uma voz no deserto, Mateus 3 e versículo 3. O sétimo, a grande luz, Mateus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte, que é, primeiro, a bem-aventurança, Mateus 5, versículo 3 ao 12. Segundo, sal e luz, Mateus 5, 13 ao 16. Terceiro, Jesus e o cumprimento da lei, Mateus 5, versículo 17 ao 48. E o quarto, os atos de justiça, Mateus 6, verso 1 ao 18. E o quinto, declaração de sabedoria, Mateus 6, 19 e Mateus 7, 27. Como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Como subsídio desse segundo subponto, nós temos aqui que o estilo de vida que se deve viver no reino de Deus, tá? E a constituição legislativa do reino de Deus. A estrutura do Sermão do Monte é uma descrição de como é o reino de Deus. Então, a estrutura, né, do Sermão do Monte, tá, é um registro de como é o reino de Deus. Essa é a estrutura do Sermão do Monte. Avançando para o nosso terceiro subponto do primeiro tópico, a quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, Lucas capítulo 6 e versículo 20. Mas também a boa parte da multidão que o ouvia, Mateus 7, 28, Lucas 6 e 17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todos os crentes que nasceu de novo, né? Principalmente nós do século 21. 2 Coríntios 5 e 17. Então nós temos aqui nesse terceiro subponto, o Sermão do Monte é uma carta destinada a todos os seres humanos, indistintamente. É um conjunto de ensinos do reino que precisa ser lido e praticado por todos que aceitam a Jesus como Salvador da sua vida, tá? Então não era só naquele momento, tá? Outra observação que nós devemos fazer aqui, antes de nós avançar para o segundo ponto, para o segundo tópico, é que Mateus fala Sermão do Monte. E aí Lucas diz que Jesus ensinou da planície, certo? Ou numa planície. Mas alguns estudiosos consideram que essa planície, quando Lucas, né, relata, né, ele narra, era Jesus subiu ao monte e lá havia uma planície.
Outros, né, diz que Jesus desceu e repetiu essa mensagem, né, da bem-aventurança na planície. Mas isso não vem ao caso agora, é só, né, dizendo a vocês essas duas considerações pelos estudiosos. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, a bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? Tá? A bem-aventurança são aqueles que são abençoados pela salvação em Cristo Jesus. Essa é a bem-aventurança, né? Aqueles que nascem pela transformação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem melhor bem-aventurança do que essa, né? A alegria, né? Daqueles que são abençoados pela salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui, né, no primeiro subponto, a expressão bem-aventurança é um objetivo plural grego, makorioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania, e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, Mateus capítulo 5, verso 1 ao 11, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e, com isso, participa da bênção divina da salvação. Apocalipse 1, versículo 3. E Apocalipse 14, versículo 13. E Apocalipse 22 e versículo 17. Tá? Então, nesse primeiro ponto, nós temos aí já o subsídio que nós citamos, né? Que a bem-aventurança são aqueles que são abençoados pela salvação em Cristo Jesus, né? Transformado, né? Renovado. A nova criatura é aquilo que está escrito, né, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Bênção de Deus. Avançando para o nosso segundo subponto do segundo tópico, o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do Reino. Mateus 3 e 2, Mateus 4, 17 e 23. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos 4, versículo 26 e 29, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente, Mateus 5 e 3, Mateus 12 e 28 e Mateus 19 e 14. E de um futuro, Mateus 7, 21 e 22, Mateus 25 e 34. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus, atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos que 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Primeiro, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à sabedoria de Deus. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Segundo, a chegada do reino como salvação. Quando as pessoas passam pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Marcos 10, versículo 25 e 26. Terceiro, igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que por isso reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus 16, versículos 17 e 19. Quarto, toda a criação é
toda a criação é a volta do Senhor. Toda a criação é a volta do Senhor, melhor lendo, ou melhor dizendo, tá? Toda a criação é a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Romanos 8, versículo 22 e 23. Apocalipse 20 e verso 6, Apocalipse 21 e verso 1. Tá? Então nós temos aqui, nesse segundo subponto, né, essa informação, esse ensino maravilhoso pelo nosso comentarista Osiel Gomes, né, que traz aqui nesse segundo ponto. E nós temos algum subsídio aqui. O reino de Deus foi uma expressão, né, usada por Lucas, porque ele se direcionava para os gentios. E foi também reino do céu mencionado por Mateus, porque ele se dirigia aos judeus. Porque Mateus diz reino dos céus? Porque havia um zelo tremendo quando se dizia o nome de Deus. Então, para não pecar, ele dizia reino dos céus. Já Lucas dirigindo aos gentios, sem nenhum problema, então ele fala reino de Deus. Essa é uma diferença, tá? Essa é a diferença de reino dos céus e reino de Deus pronunciado por esses dois escritores, né? Dois evangelistas. Avançando então para o nosso terceiro subponto do segundo tópico, o súdito do reino de Deus. Quem são os súditos do reino de Deus? São aqueles que submetem à lei do reino de Deus. E a lei do reino de Deus está ensinada por Jesus no Sermão do Monte. O Sermão da Beatitude, da Bem-aventurança, tá? Ali traz a regra. E uma das regras que Jesus ensina, né, aos seus súditos, aqueles que submetem ao seu reino, só uma, irmão. Ela é mais, né, como dizer, mais séria do que no mandamento. No mandamento diz, não adulterarás, certo? Mas Jesus aqui diz, olha, os mandamentos, tá, da antiga aliança diz, não adulterarás. Porém eu digo a vocês, aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, já adulterou em seu coração. Então, o regime, a regra é bem mais forte do que do Antigo Testamento, certo? Então, para você ver a seriedade do estilo de vida do reino dos céus que Jesus traz para nós. Avançando aqui, lendo esse terceiro subponto, como é de costume, tá? Primeiro, a sessão do Sermão do Monte, Mateus 5, 1 ao versículo 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter do súdito do reino de Deus. Primeiro, o quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. Olha aí o fruto do Espírito. Quarto, a retidão. Justiça. Quinto, a misericórdia. Sexto, a pureza. Sétimo, a pacificação. Oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essa qualidade espirituais na vida cristã, pois sem elas não podemos participar do reinado divino. Mateus 3, versículo 8 ao 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurado, isto é, verdadeiramente felizes. Então, para ser feliz, realmente precisa renunciar, tá? Largar as coisas mundanas, porque o sistema mundano não serve para o reino de Deus. Embora muitos crentes vivem no reino de Deus, mas no sistema mundano. E isso não é admissível, porque o súdito, né? Aqueles que submetem ao reino de Deus, ele precisa ingressar e obedecer à palavra de Cristo. E esse sermão vem de encontro. Ele é uma contracultura contra a cultura mundana. Mas muitos crentes não têm sido súdito. Simplesmente têm sido, né, aqueles aventureiros da igreja de Cristo. Tá? E quando eles perceberem, esses aventureiros, a igreja já foi embora e eles ficaram aqui. E será só lamentação.
Então atentamos para esse discurso de Cristo, para esse ensinamento do Sermão do Monte. É o nosso estilo de vida. Estou falando isso para vocês, ensinando, e também serve para mim. Se nós tivermos um estilo diferente, precisamos, a partir de hoje, através dessa lição, que ela é bíblica, arrumar a nossa vida, tomar outra direção, tomar o estilo do reino de Deus, senão nós não somos súditos e nem vamos participar ou ser participante do reino de Deus na glória. Avançando para o terceiro e último tópico, somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos é o subponto do terceiro tópico. Salvos em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque os discípulos de Jesus desfrutam de favor de Deus e manifestam atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Mateus 5, 1 ao 12. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Efésios 4 e 12. Então nós vemos aqui, essa consideração, certo? Esse ensino maravilhoso do nosso pastor Osiel Gomes, trazendo esse comentário maravilhoso onde nós aprendemos a palavra de Deus, a beatitude na vida do salvo, tá? Trata-se da qualidade daqueles que agora, transformados pelo Evangelho, vão seguir as ideias e os ensinamentos dito por Cristo Jesus. Então nós temos aí, tá, esse ensino maravilhoso, querendo parabenizar o nosso comentarista. Avançando para o segundo subponto, a prova de que os cristãos é bem-aventurado. Qual é a prova? Os cristãos que praticam as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Tá? Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Filipenses 3, versículo 7 e 8. Romanos 12 e versículo 2. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. Dinheiro, ambição e poder. A fidelidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Bendiz o que maldiz, faz o bem ao que odeia e ora pelo que o maltrata e persegue. Mateus 5 e 44. Então, a cultura do reino de Deus é uma contracultura mundana. Tá? Qual é a cultura mundana? Vamos ver aqui. Olha, a cultura mundana diz assim: odeia o seu inimigo, maldiz os que te maldizem, faz o mal a quem te odeia e excomunga, aqueles que maltratam e te perseguem. Porém, a contracultura do reino de Deus é essa, ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz e faz o bem ao que te odeia e ora pelos que maltrata e persegue. Mateus 5,44. E Mateus 5,45, Jesus diz que os antigos diziam que nós devemos odiar o nosso inimigo. Mas eu vos digo que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, para que nós sejamos parecidos com o nosso Pai que está no céu, que envia chuva para o justo e injusto e faz levantar o sol sobre ímpios e salvos. Tá? Então, para que nós sejamos parecidos com Ele, nós devemos praticar isso que Jesus ensinou. Tá? Que razão nós tínhamos, ou nós temos, de cumprimentar quem nos cumprimenta? Qual é o efeito disso? Mas nós devemos cumprimentar
aqueles que também não nos cumprimentam, certo? Nós devemos agir como cristãos, fazer o bem sem olhar a quem, tá? Independente de relação de troca. Independente de relação de troca. É o amor. E Jesus disse para os seus discípulos, eu vos dou um novo mandamento. Meus queridos, Jesus estava falando com uma galera, com uma turma, que conhecia o que era mandamento. De trás para frente, de frente para trás, tinham decorado. E Jesus disse para eles, eu vos dou um novo mandamento. E eles perguntaram qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. E o distintivo, a marca do cristão é o amor. E nisso o mundo vos conhecereis, que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Essa é a marca do cristão. Tá? Eu já disse em várias lições que você pode nunca ter profetizado, pode nunca ter falado em línguas, tá? Pode nunca ter ministrado uma cura, você entra no céu. Mas se você não tiver o amor, você não entra no céu. E aqui nós terminamos essa primeira lição do segundo trimestre, tá? E nós temos aqui, na conclusão, né, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Maravilha! Um abraço a todos vocês, né? Continuarei orando por vocês. Divulgue esse vídeo, essa palavra, esse ensino, certo? Ao maior número de pessoas que você conhece, dá o seu joinha para que o YouTube reconheça e comece a mandar esse vídeo para vários locais, para vários lugares, para que a palavra de Deus seja propagada. Deus abençoe a sua vida. Um beijão no seu coração, seu e da sua família. Bye, bye e até o próximo vídeo.